Beleza, pessoal? Vamos fazer aquele resumo bem rápido e depois irmos para as nossas atividades. Vamos lá? Justamente. Nossa não, de vocês. Isso. Vamos As que lá. nós fizemos para eles resolverem, né? Então, força magnética, parte 2. Vemos aí que sobre um condutor retilíneo, né? Uma barrinha, um fio bem fino, de comprimento L. Se ele tiver em um campo magnético, geralmente entre dois ímãs, aí, dois polos, né? Norte e sul, aí você vai ter um campo uniforme. A força magnética vai atuar de que forma? Como você pode calcular o valor dela? Bio, né? Que é campo, corrente elétrica e comprimento do fio, com o ângulo que for feito entre corrente e o campo magnético. Se for 90 graus, está resolvido mais fácil, porque aí o seno de θ, ou seno de 90, vai ser 1. Entre condutores paralelos e retilíneos, vamos considerar dois condutores retos, extensos, percorridos por correntes elétricas 1 e 2, separados por uma distância R um do outro e situados no vácuo. A corrente elétrica I1 vai originar o vetor de indução magnética B1, cuja intensidade é μ0 e 2πr vezes L. A força magnética é só do B1 em relação a I2. Por quê? Porque lá no I2, o campo do I2 não vai interferir em I2, porque ele é zero no condutor, certo? Isso. E aí, nós sabemos que quando a corrente for no mesmo sentido, atração. Sentido diferente, repulsão, porque vai empurrar, vai repelir, né? Exatamente. E sempre prestar atenção, como foi falado naquela questão da distância entre os fios, por que é R, né? Porque aí você olha o campo magnético girando, então você tem um raio, né? A distância entre 1 e 2 vai ser a distância desse raio do campo magnético que está girando ao redor do fio 1, por exemplo, ou do fio 2, que aí nós vamos ter dois casos. E a questão, mesma direção, atração e direções opostas, ou mesma direção e sentido, atração e sentidos opostos, repulsão. Bom, se as correntes têm o mesmo sentido, a força entre os condutores será de atração e sentidos opostos. Aqui uma vista de cima, né? Você está olhando aí o condutor como se eu estivesse olhando o fio, a pontinha do fio. Na verdade, quase não é muito legal ver assim, porque o fio vai ser, como foi falado, ele tem que ser quase desprezível, né? Um fio muito fino. Para poder atuar aí, bem levezinho, você consegue perceber essa atração, essa repulsão entre eles. Portanto, entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por correntes, a força magnética será de atração se as correntes tiverem o mesmo sentido, e será de repulsão se tiverem sentidos opostos. A definição oficial de ampere, já falamos aí, para 1 metro de distância, né? No caso aí você teria também 1 ampere, a corrente de 1 ampere, tudo 1. Para poder fazer, tudo tem que ser 1. 1 metro de comprimento, seria por cada unidade, seria isso. Ok? Aí a força, né, seria de 2 vezes 10 a menos 7 newton. Então é exatamente. Pessoal, vão lá para as atividades, faça com cuidado, dê uma lida direitinho, resolva que já já nós voltamos com as correções. Vamos lá então. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou, nós vamos tirar agora, né? Só é olhar direitinho a regra da mão direita, duas, né? A número 1, para saber o sentido, né? O giro, né? Do campo magnético em relação à corrente elétrica. E a número 2, o empurrão, para saber a direção da força magnética, né? Justamente. Então vamos lá? Começando aí a correção. Primeira questão. Ó, um condutor retilíneo AB, quer dizer, uma extremidade A, outra extremidade B, né? É alimentado por uma bateria, tá aí, a bateria com a força eletromotriz, e tem uma chave aí para conduzir, né? Quando você quer abrir ou fechar, claro. Isso. Colocando esse condutor, então, entre os polos norte e sul de um ímã, e fechando-se a chave C, quando você fecha, aí o circuito vai deixar passar a corrente, né? Aberto não tem corrente. O que vai acontecer com esse condutor? Vai ser atraído pelo polo norte,
vai ser atraído pelo polo sul, irá se deslocar para cima, para baixo, será atraído e repelido de forma alternada, já que é uma corrente alternada. Bom, primeira coisa bem simples de você entender é que o campo magnético ele vai de norte para sul, né? Linhas perpendicular a quem? Ao condutor, onde passa a corrente I. A corrente, nós podemos ver aí que ela vai dentro do gerador do menor até assim para o maior e fora vai do mais para o menos. Então ela vai girar. Vai do B para o A, né? A força ela tem que ser perpendicular a esse plano, então ela não pode nem empurrar para o norte nem para o sul. A e B está fora. Isso. Né? Então ela só pode deslocar para cima ou para baixo. Aí usa o tapa, né? A regra da mão direita número 2. Dá o tapa com a mão direita. A regra da mãozada. A regra da mãozada. Então aí, fazendo certinho, nós vamos ter o quê? Ó, para cima. Então se você fizer direitinho aí, colocar a mão, né, no sentido... Justamente. Aí você consegue fazer o sentido da força magnética. Polegar, corrente elétrica, campo magnético nos outros dedos e o empurrão para cima. A palma da mão. Então é questão mesmo de representação. Representou, fez o desenho, tá aí, ó, passo a passo, ó, campo magnético, sempre do norte para o sul, corrente convencional do positivo para o negativo e a força magnética na direção do empurrão. Uma questão teórica aí bem tranquila. Irá se deslocar para cima, né? Aqui uma outra questão bem simples, né? Dois condutores metálicos, X e Y, são percorridos por correntes de mesma intensidade, né? Valor numérico, vou colocar a canetinha. Mesma intensidade, então, mesmo valor numérico, sentidos opostos, como mostra a figura. Aí vem os questionamentos, né? Com relação à força magnética exercida pelo condutor X sobre o condutor Y, podemos afirmar que é... Então, olha só, condutor X em relação ao Y. Então, voltando aqui, ó, é do X para o Y. Então, dependendo da afirmativa, você tem que prestar atenção no que está sendo falado. O X, a corrente está para cima, e o Y, a corrente para baixo. Então, de novo, com relação à força magnética exercida pelo condutor X sobre o condutor Y. Vamos lá. Primeiro, de repulsão, porque o vetor indução magnética em Y aponta para dentro do plano do papel. Então, uma opção, será que é de repulsão? Porque o vetor indução magnética em Y aponta para dentro do plano do papel. Então, olha só, você olhando, se aí você pegar, fizer o desenho, será que está fazendo isso aqui, ó? Para dentro, né? Do plano do papel. Está girando e entrando, né? Exatamente aqui em cima, né? Se fosse fazer exatamente em cima, teria que ser em cima do condutor. Então, aqui, ó, o campo magnético, o vetor de indução magnética está entrando. B, nula, porque a soma dos vetores de indução magnética em Y é nula. Será que vai se anular? C, de atração, porque o vetor indução magnética em Y aponta para dentro do plano do papel. A letra A é de repulsão, com a mesma afirmação restante da letra C, né? Só que a repulsão... atração, isso. D, de atração, porque o vetor indução magnética em Y aponta para fora do plano do papel. Então, aqui ele está dizendo já que está saindo, ó. Está saindo, é a bolinha, né? Indo para você. E D, repulsão, porque o vetor indução magnético em Y aponta para fora do plano do papel. Então, aí dessas, né? Sentidos opostos, nós sabemos que a força é de repulsão, né? Isso, mas então já dá para representar. Então, repulsão. E o campo magnético? O campo regra magnético da mão direita número 1. faz, você vai ver que está girando nesse sentido, entrando, né? Entrando. Bem na direção ali. Está girando ao redor do fio X. Corrente aí no fio X. Então, com certeza, a letra A, né? Está entrando mesmo, não é saindo, tá? Aqui tinha uma que parecia que estava saindo, deixa eu apagar aqui, isso aqui. Ó. Então, está entrando no plano do papel, ou plano da lousa, ou plano aí... repulsão porque é sentidos opostos.
Sim, só de ser oposto já sabia que era repulsão, né? Só de ser oposto. Então aí não precisaria perder tempo com essa resposta aí, já dava para saber. Se aplicar a mão direita também, sim. Você já que achou o campo agora, você consegue ver que o F é para lá. Então, no circuito da figura abaixo, composto de uma bateria, né? Bateria aí, com épsilonzinho, um resistor e um fio condutor longo. Existe uma corrente elétrica, certo? Podemos afirmar que devido à corrente... Só olhar aqui rapidinho, né? Lembrando aí, ó, o sentido da corrente elétrica, para saber se for convencional, Anderson, e está nessa direção e nessa, né? Justamente. Sentido positivo. Gira, né? Positivo para o negativo. Só para dar uma... Bom, então... Aí aqueles dois fios condutor lá, né? Que nós temos o... De A para B e de C para B. AB é um fio e CD é outro fio, né? Isso. Nós não estamos olhando o BC lá, que é um pedacinho pequenininho. Não. Então, ele tende a aproximar o segmento do fio AB e CD, que é de atração. Haverá uma força magnética que tende a separar o segmento, quer dizer, separar a repulsão, né? Isso. Ou haverá uma força magnética que tende a aproximar o segmento do fio AB e CD. Haverá uma força de repulsão entre cargas que tende a separar o segmento do fio AB e CD. Não haverá qualquer tipo de força eletromagnética entre os segmentos AB e CD. Então, aqui, se prestar atenção, já viu, né? São sentidos opostos. Então, AB e CD, com certeza, vai ter uma força de repulsão. Justamente. Então, haverá uma força magnética que tende a separar os segmentos AB e CD. Esses dois pedaços, né? Os outros se aproximaram. Nós vamos falar entre cargas, né? Aqui está falando que haverá uma AB, força carga. de repulsão entre as cargas. Não é entre as cargas, é uma força magnética que atua nos fios, fazendo que eles se separem, né? Não é uma força de repulsão entre as cargas, é a força magnética. Então, o principal é isso aqui e tende a separar, que é repulsão. Então, aí só é prestar atenção nessa situação. Então, pessoal, olha só. Se vocês conseguirem aí pegar um fio fininho assim, bem leve, um próximo do outro, lógico, pegar uma pilha novinha aí, tem que ser rápido, né, Ness? Porque ele aquece muito, né? É como se fosse um curto, né? Só vai passar no fio. Então, você colocou, você vê ele tendo... Coloca uma lâmpada, né? No circuito. Para não forçar tanto, pode ser também. Mas se for colocar direto, já sabe que vai dar uma aquecida, vai sentir ele aquecendo. Mas é rápido. Você colocou, você já vê a atração, a repulsão entre os fios. E, de preferência, levinho e não muito esticado. Porque se for esticado, ele não vai... O que pode fazer é colocar uma folha de papel sulfite embaixo desses dois fios e, antes de fazer a operação, passar um risco de lápis ou de caneta em cada um. Para saber onde vai... Que aí você pode perceber. Isso. Você consegue perceber que tem umas diferenças. Tem várias pode aparecer formas. ali ou não, né? Isso. O importante é você deixar ele um pouquinho maleável, que é para ele se movimentar, né? Se estiver esticado, ele não vai acabar... No mesmo sentido, é só fazer dois circuitos, né? E colocar um do lado do outro. Exatamente. Com a mesma pilha, para ter o mesmo tamanho. Aí a gente deixa para eles. Deixar a criatividade dos alunos. Fiquem à vontade, podem criar aí. O importante é ter dois fios paralelos. Se tem dois circuitos, um circuito, botar um resistor, botar uma lâmpada, Porque alguma no mesmo coisa... sentido, no mesmo circuito, vai ser difícil. Então vamos lá. Não. Vai ter que fazer umas voltas aí, vai conseguir. Pode conseguir, mas vai fazer bastante volta. E para finalizar, né? Uma questão de Enem, né? Dois condutores retos, extensos e paralelos, estão separados por 2 centímetros de distância. Lembra que é importante transformar em metros, né? Sim. São percorridos por correntes elétricas de intensidade. No I1, 1 amperes e 2 amperes. Com o sentido indicado na figura, mesmo sentido. A permeabilidade magnética, 4 π 10 a menos 7. Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, por cada 1 metro de comprimento, no sistema internacional tem qual intensidade? Então aí tem as opções, se Em é de seguida, atração... Tem que fazer o cálculo mesmo, né? Mesmo sentido é de atração, então elimina já aí... Elimina, no caso, A, D e E, né, Mac? Isso. Então vamos lá para a resolução, né?
Aqui os dados, como o Décio falou, transformando apenas 2 centímetros em 0,02 metros. O restante já está nas unidades convencionais, Que né? é por unidade, é um metro, né? Se é por unidade. Então aqui a força magnética, fazendo a substituição, né? 4π vezes 10 a menos 7, 2π embaixo, esse com esse já vai embora. 4 com 2, já sei aqui, ó, que vai ficar 2, né, Décio? Ou se não, 2 com 2 do outro lado. 1 já foi também. Então vai ficar 2 vezes 2, dividido por 0,02. Aí você vai chegar ou outros resultados aí se você quiser fazer, né? Mas só mostrando aí que tem várias formas de fazer. Aqui na resolução, fez direto, apenas aqui dá, esse foi embora com esse, dividiu 4 com 2 e multiplicou no caso, né? Ou melhor, né? Dividiu 0,02 por 2. Então, eu vou ter 200 vezes 10 a menos 7. E transformando em notação, elimina esses dois 2 dividido por zeros. 0,02 é 100, né? 10 ao quadrado, né? 2 menos 7 menos 5. Simples. Exatamente. Bom. Então, aí chegando no resultado final. Deixar um pouquinho para que eles observem aí, anotem, né? Os O 100 é o 2 dividido por 0,02, foi uma opção aí. Pode fazer do jeito que achar mais fácil, né? Que 0,02 é 2 vezes 10 aí a menos 2, mais 10 a menos 2 vai para cima, 10 a 2, que é 10 ao quadrado é 100. 2 por 2 é 1. Foi uma maneira de fazer. Mas não significa que ele tem que fazer. Ele poderia também fazer como foi dito, né? Colocar 2 vezes 2 dividido por 0,02. Ia dar 200 do mesmo jeito e não teria problema. No final, coloque notação científica para ficar melhor e chegar no resultado final com certeza. Então, pessoal, olha só. A forma que vocês vão fazer a questão, conta, vamos dizer assim. Por exemplo, o professor Décio tem um jeito de fazer conta, de cabeça eu tenho outro. Às vezes, uns têm um pouco mais de trabalho, mas de tanto fazer daquela forma, fica mais fácil para ele. Outros, eu não. Por exemplo, já vou eliminando, eu elimino tudo que eu posso, ou melhor, simplifico. Eliminar, assim, reduzir. O negócio é eliminar, né, Mac? É porque eu tenho 10 números, mas eu sei ali que tem vários que eles não precisam estar ali. Só vai aumentar o valor numérico, mas a resposta final. Eu vou dividir, por exemplo, 100 por 10. Para que eu vou fazer? Elimino 0 com 0, já tem o resultado. 10 por 1, mais fácil. Aí já tem o resultado. Mas não, tem vários, 4 por 2, 8 por 2, 8 por 4. É independente disso. Então, é algo que você treina e consegue fazer melhor. Mas isso aí é de cada aluno. O importante é que o resultado final não exista mágica, né? Tem que estar correto. Então, beleza. Nós nos vemos aí na próxima aula, né, Décio? Até a continuação, né, dessa aula, né? A parte 3. Isso, um assunto que não termina agora. Isso. Então, vamos lá. Até a próxima.